Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Se Deus estivesse tentando te alertar, mas você não estivesse percebendo os sinais, e se alguns ambientes da sua vida, alguns ciclos, algumas repetições, algumas dores, não fosse apenas problemas comuns, problemas do dia a dia, mas revelações espirituais para você como sinais. Na Bíblia existe algo muito sério, que começa de forma invisível, depois tocava o ambiente, depois a aparência e por fim o corpo. Isso se chama Tzarate. Tzarate é uma praga, uma marca, um sinal de impureza que se manifestava visivelmente. E talvez alguém pense, isso ficou preso lá no Antigo Testamento. Por que isso tem que ser tema de aula? Tzarate é uma palavra hebraica que significa lepra. Ficou no Antigo Testamento da forma que era mostrada ao povo por Deus. Mas até os dias atuais, ela existe de uma forma diferente. E a aula de hoje vai ser em cima disso. Porque o que ficou no Antigo Testamento se espelhou no Novo Testamento e acontece nos dias atuais de forma diferente. Daqui a pouco, nós vamos entender o que isso representa nos dias de hoje. E por que mesmo sem aparecer, da forma que era na pele, da mesma forma ainda continua destruindo casas, identidades, relacionamentos e rotinas espirituais. Para você que é novo por aqui, eu sou o Gerdeon Lana, eu sou professor, idealizador do programa, do curso, do nosso canal Academia Bíblica Digital. E aqui nós ensinamos teologia na prática, teologia para a prática. Por isso que os temas das aulas, os devocionais que eu venho feito todos os dias, eu espero que você esteja participando das aulas, dos devocionais. Você tem percebido que eu trago os dias atuais, eu trago os problemas, as demandas, as angústias, eu trago as dúvidas, eu trago temas e trago a luz da Bíblia para que a gente aprenda para aplicar no nosso dia a dia. E assim a gente vai conseguir o quê? Desenvolver a tão conhecida teologia, que primeiro a gente tem que consertar a nós mesmos, ajustarmos, crescermos, desenvolvermos maturidade espiritual, para depois ensinar, ajudar o próximo. Então esse é o meu lema, o meu objetivo sempre. Tá? Então esse é o maior objetivo aqui dentro desse curso. Então aqui a gente ensina a teologia na prática, para que a palavra não fique só no campo da informação, do conhecimento, mas se transforme em discernimento, estrutura, para você evoluir espiritualmente. E hoje a gente vai entrar nesse tema, um tema que muita gente lê superficialmente, mas que carrega um ensino profundo. Tzarate. Pega a sua Bíblia, porque hoje tem muitos versículos aqui para a gente acompanhar. Se caso você não puder pegar agora, na descrição aqui do vídeo eu vou colocar todos os versículos para depois você acompanhar, você ler mais, se aprofundar. Mas é muito importante que todas as aulas, todos os devocionais, todo vídeo que eu faço, eu convido você a participar com a Bíblia, para que você acompanhe junto comigo, para que você marque, porque é dessa forma que a gente vai crescendo, evoluindo e aprendendo. E eu já adianto aqui para você, isso aqui não é sobre lepra, isso é sobre quando Deus tornava visível aquilo que estava desalinhado por dentro. Todo problema, todo pecado que estava, internamente ele mostrava. Vamos ler então algo aqui profundamente, tá? Mas antes de interpretar tudo isso, antes da gente se aprofundar, a gente vai caminhar do Antigo até o Novo Testamento, depois a gente vai trazer para os dias atuais temas, exemplos, para você entender o quanto que isso ainda é visível, o quanto que isso ainda é evidente nos dias atuais. Vamos abrir então em Levítico 14, versículo 34.
Levítico 14, 34. Vamos ver o que está escrito aqui. Quando tiveres entrado, aqui é Deus falando para Moisés, quando ele estava ainda com o povo no deserto. Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Preste atenção. Eu vou enviar a praga da lepra em alguma casa. Aqui dá a entender que casa é como se fosse o ambiente. Então, quem estiver dentro da casa vai ter lepra. Depois você vai entender que não. Aqui, a lepra é na casa, nas paredes. Então, isso aqui é um primeiro local. Preste atenção. Quando houveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, eu vou enviar uma praga de lepra em alguma casa da terra da possessão. Então, a lepra não começa no corpo. A lepra ela vai ter 3 locais que ela vai aparecer. Cada local tem um significado. O primeiro é na casa. Agora vamos lá em Levítico 13, 47, para a gente ver o segundo local que a lepra aparece antes de ter as revelações. 13, 47. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho. Então, o primeiro lugar foi lepra na casa, na lajota, no barro, na construção. O segundo lugar, na roupa, na lã, no tecido, nas vestes. Agora não está só no ambiente. Roupa na Bíblia, ela fala de quê? De cobertura, posição, aparência e identidade visível. Agora vamos para o terceiro nível, que é o mais conhecido. A gente vai em Levítico 13, 2. Volta um pouquinho aí. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula ou mancha lustrosa na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. Então a lepra começa na casa, depois ela vai para a roupa, depois ela vai para o corpo, para a pele. Então agora chegou no terceiro nível de lepra, corpo. É onde a gente conhece, é onde a gente imagina que só exista essa possibilidade. Agora, caminhe um pouco a sua Bíblia, vai para o versículo 45, no mesmo capítulo 13, vamos ler o 45 e o 46 para você ir entendendo. Aqui a gente está dentro de um processo onde a gente vai fazer um panorama disso tudo junto. Então vamos lá, 45. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta. E o cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. E imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Agora vamos juntar tudo. Casa, roupa, corpo, isolamento. Nessa época, todas as pessoas que tinham lepra, elas não podiam ficar no arraial, elas eram afastadas enquanto elas estivessem no período de imundo. Nesse período, que aí, se você ler depois o 13 e o 14 de Levítico, vai explicar todo esse processo de limpeza, que são 7 dias e vai avaliar depois mais 7, eles vão ficando fora do arraial, não pode estar dentro para não contaminar o povo. Isso aqui não é aleatório. Isso revela uma progressão lógica e espiritual. Algo começou, não foi tratado, se espalhou e terminou em separação, afastamento, fora do arraial. Daqui a pouco nós vamos trazer isso para os dias atuais. Mas antes eu quero te mostrar
a linha do tempo bíblica da lepra. Porque quando você vê onde isso aparece, em quem aparece, por que aparece, tudo muda de contexto. Então, a gente vai agora voltar em Êxodo 4:6, para você ler aonde a lepra apareceu pela primeira vez na história bíblica. Êxodo 4:6-7. E disse-lhes mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a mão no teu seio, e tornou a colocar sua mão no seu seio, e depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. A primeira vez que a lepra ela aparece na Bíblia, não é como uma doença comum. Aqui é o registro da primeira lepra. Ela aparece como um sinal sobrenatural dado a Moisés. E isso é muito importante, porque desde a primeira aparição, a Bíblia já mostra que estamos falando de algo além do físico. Deus deu e tirou, mostrando ele ali um movimento. Deus ele toca o exterior para comunicar uma realidade espiritual. Deus ele usa uma manifestação visível, a lepra, para autenticar a sua palavra. Então guarda isso. Desde o início, a lepra, na narrativa bíblica, não está limitado à medicina. Ela carrega uma mensagem, ela carrega uma revelação, ela carrega algo além do físico. E isso vai ficando mais sério conforme a história vai avançando. Agora a gente vai para Números 12, depois você anota para você ler Números 12 completo, para você ver o que aconteceu com Miriam, irmã de Arão e irmã de Moisés. A lepra vai aparecer em Miriam. Mas por que Miriam ficou leprosa? O texto ele mostra, o capítulo 12 fala disso, ele mostra que Miriam e Arão se juntaram para falar mal de Moisés, o seu irmão. Só que não era uma simples opinião, eles não estavam trocando opinião. Não era um comentário inocente. Por trás daquela fala havia crítica, comparação, insatisfação, questionamento da autoridade que Deus havia estabelecido a ele, ao irmão deles, e uma língua que ultrapassou os limites espirituais. Aqui, na linguagem hebraica, no original, esse linguajar, esse resumo disso tudo que aconteceu se chama Lashon Hará, língua má. Eu estou preparando uma aula sobre isso para você entender o quanto que é sério e o quanto que isso existe nos dias atuais, e você vai concordar comigo, depois você coloca aqui nos comentários, o quanto as pessoas elas destroem as outras ou elas são destruídas pela língua, pela fala. O Lashon Hará é um termo usado dentro da Bíblia e os judeus eles têm esse termo com muito cuidado, porque eles sabem o quanto que Deus cobra das pessoas que fazem intrigas, fofoca, utilizando a palavra, a boca. E foi o que aconteceu aqui com Miriam e Arão. Eles se juntaram contra o irmão. Mas eles estavam contra o irmão questionando algo que Deus tinha estabelecido para Moisés. Então eles estavam praticando o Lashon Hará, a língua má, a maledicência. E quando você pratica isso, 3 pessoas morrem espiritualmente. Você que está falando mal de alguém, você morre por dentro. A pessoa em que você está falando, de quem você está falando, e para quem está te ouvindo. São 3. Você que fala, e você mata a pessoa de quem você está falando, e você mata a pessoa que está ouvindo a sua fofoca. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado quando você
compartilha uma fofoca, quando você fofoca, quando você chama alguém para falar mal do outro, isso é um pecado gravíssimo. Lashon Hará. Nessa época, nesse episódio, Miriam ficou leprosa por causa disso. Ela não estava apenas falando de Moisés, ela estava falando contra as ordens de Deus, o que Deus tinha estabelecido para ele. Então, o que estava na boca apareceu no corpo. E isso é muito profundo, porque a gente acha assim, tá, naquela época isso aconteceu com Miriam, mas hoje eu faço isso, as pessoas fazem isso, virou normalidade. Sim, a gente vai se aprofundar na lepra e você vai ver que ela ainda existe de forma espiritual. As pessoas, elas estão leprosas, as pessoas estão doentes por causa de cenas, de comportamentos, de hábitos como esse. A aula apenas começou, mas você já deve estar aí com insights, com puxão de orelha, com pensamentos, e eu quero que você coloque tudo isso aqui, vai acompanhando a aula, vai colocando aqui o que vem na sua mente nos comentários para a gente ir interagindo um com o outro. É a forma que você vai interagir com essa aula é aqui nos comentários. Isso é muito profundo. O problema começou na fala, mas apareceu aonde? Na pele. Porque na pele todo mundo vê. Porque a Bíblia aqui ela está ensinando que palavras não são neutras. Palavras destrutivas contaminam o ambiente. Contaminou o ambiente que ela estava. Palavras de orgulho rompem honras. Palavras carregadas de julgamento geram o quê? Separação. Daqui a pouco você vai entender porque hoje talvez isso não aparece como mancha branca no corpo, mas aparece como ambientes carregados, relações quebradas, ausência de paz, pessoas que não desenvolvem espiritualmente, pessoas que se afastam da igreja, pessoas que matam outras pessoas, pessoas que desanimam pessoas com a sua palavra, com a sua conversa. E aconteceu isso com outra pessoa também. E ali duas pessoas tiveram problemas na mesma história. Vamos lá em 2 Reis 5. 2 Reis, capítulo 5. Anota para você ler toda essa história, que eu vou resumir aqui para a aula não ficar muito longa. Ali vai falar de Naamã, a lepra ligada ao orgulho, a imagem, a resistência. 2 Reis 5. Depois você leia. Então agora a gente vai falar de Naamã. A própria Bíblia faz questão de montar um contraste impressionante sobre ele, sobre o que aconteceu, como ele estava e como ele ficou. Naamã era o quê? Um comandante, valente, honrado, instrumento de vitória, respeitado por todos, todos conheciam Naamã. E a Bíblia vai narrando quem ele era, o que ele representava, e complementa, porém leproso. Ou seja, por fora força, honra, posição, mas havia uma marca. E ninguém sabia, ele estava todo encapotado, porque era vergonhoso a lepra. E por que essa história é tão profunda? Porque nela Deus não trata só a pele de Naamã. Deus expõe o coração de Naamã. Quando ele vai buscar cura, ele já chega com expectativas moldadas, baseadas no orgulho que ele tinha, que era alto. Ele imaginava o quê? Eu vou lá, a serva dele falou que existia um profeta que poderia curar ele, então eu vou atrás desse profeta que eu quero a minha cura. Então ele imaginava que ele ia chegar, né, na casa do profeta, porque ele tinha uma posição alta, e ele esperava o quê? Ser honrado, ele esperava um gesto grandioso, ele esperava ser tratado como alguém importante pelo profeta. Ele esperava que ele ia ter carta branca, benefícios, porque ele era um general, um comandante. Ele tinha um grau alto, uma hierarquia alta. Ele era conhecido assim. As portas se abriam para ele onde ele passava. Isso
o ego e o orgulho dele estavam grandes. Então ele imaginava que ia ser tratado diferente. Porém, o profeta Eliseu nem saiu para atender ele. Mandou apenas uma mensagem através de um mensageiro, instruindo ele o que ele ia fazer. E ali ele já se sentiu mal. Naamã já se sentiu profundamente humilhado ali. Por quê? Ele se sentiu desprezado. Ele pensa na prática assim: como alguém como eu, na minha posição, não merece ser recebido, recepcionado pelo profeta? Por que ele mandou esse menino? E isso revela que o problema de Naamã não era só a lepra. Era um orgulho ferido. Era um ego, a posição que ele tinha. Ele tinha apego à posição. Era a necessidade que ele tinha de reconhecimento. Era um coração altivo, acostumado a ser honrado. E hoje a gente vê ou não vê isso na liderança de algumas igrejas? Uma aguinha aí para vocês. Quando a gente vê essas grandes movimentações, não quero citar nomes aqui porque, primeiro, que eu não quero fazer o Lashon Hará, e segundo, que não é intenção aqui é uma aula. Mas toda aula que eu trago, e sempre falo isso, e o nome do meu curso justamente é teologia prática, é conhecimento. Teologia é o estudo da Bíblia, é o estudo do panorama bíblico. A gente está caminhando aqui na Bíblia, vai lá, volta aqui, estamos ainda no Antigo Testamento, mas daqui a pouco a gente vai para o Novo. Então a gente está estudando a Bíblia para aprender, para aplicar no nosso dia a dia. Então toma muito cuidado, você que me ouve aqui, porque aqui eu tenho líderes espirituais me ouvindo. Aqui eu tenho pastores, aqui eu tenho presbíteros, aqui eu tenho professores, líderes de ministérios, aqui eu tenho de outras denominações também. Aqui dentro tem padres, aqui dentro tem pessoas que estão querendo conhecer uma metodologia, algo diferente, e estão aqui. Esse curso ele é interdenominacional, por isso ele não está ligado a nenhum tipo de igreja, ele não está ligado a nenhum tipo de convenção. Por quê? Porque o que eu trago aqui é a Bíblia pura, e eu não preciso trazer nenhum tipo de capa, de algo, rótulos, porque nós temos aqui a própria Bíblia para nos orientar. Eu não estou descartando igreja, não estou falando nada disso. Eu só quero justificar a minha forma de trazer para vocês a leitura bíblica e a aplicação no seu dia a dia. Então, você que é líder, eu também sou. Eu tomo muito cuidado, porque nós temos dentro de nós, todos nós, duas sementinhas que recebemos lá do Éden, que chama orgulho e desobediência. E a nossa luta até o último dia de vida é contra isso. E quando a gente ganha uma posição, cargo, quando a gente ganha um microfone para falar, holofote, quando a gente ganha reconhecimento, audiência, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Você pode ficar apegado a isso, você pode ter o seu orgulho e o seu ego inflado, você pode ficar com a necessidade de ser reconhecido em todo lugar. Então toma muito cuidado com a altivez, toma muito cuidado com isso. A intenção aqui é você entender que essa lepra ligado a isso ainda existe nos dias atuais. Só que pela misericórdia e outros motivos que você vai entender aqui, ela não é mais física, ela não é mais externa, mas ela ainda existe internamente, matando as pessoas, contaminando ambientes, contaminando lideranças e liderados. Então aqui, quando Naamã ele chega, ele não é recepcionado pelo profeta. E ali ele já se sentiu muito humilhado.
Como que o profeta não veio falar comigo? Olha quem eu sou, mandou esse menino. E ainda piora. Eliseu manda Naamã se banhar no Rio Jordão. Aí ele fica mais revoltado ainda. Depois leia lá para você entender toda a história, o que acontece. E por que ele resiste tanto? Ele fica questionando. Logo no Rio Jordão, tantos rios aqui. Por que o Rio Jordão, para ele, representava algo muito humilhante? Não era um rio que combinava com a imagem de um comandante sírio. Na mente dele, os rios de Damasco eram muito melhores, mais nobres, mais limpos, mais dignos da sua posição. Então a resistência dele não era contra a água, era contra o caminho da humilhação que o profeta mandou ele passar. Naamã, ele queria uma cura sem mudança, sem quebrantamento. Queria milagre sem descida, queria restauração sem confronto com o ego. Essa é a intenção dessa aula. Eu quero confrontar você. Eu não quero trazer para você aqui uma mensagem motivacional, para você sair daqui alegre, feliz, contente. Para mim, tá? Isso é algo que eu sempre busquei e sempre faço. Se um ensino meu, se uma aula minha não confrontar a pessoa a uma mudança, a um raciocínio, se não confrontar a pessoa a ela fazer uma autoanálise, eu falhei. Eu quero que você saia daqui fazendo uma autoanálise. Eu quero que você saia daqui confrontado pela palavra. Eu quero que você entenda que os perigos que nós sempre estamos correndo e o que a gente tem que combater e como combater, está tudo aqui. Tudo aqui. O combate, a sobrevivência, a mudança, o resgate, a cura, a libertação, a transformação, a salvação, a obediência, a humildade, o acerto, a verdade, está tudo aqui. Não está aqui, não está comigo, está na palavra. Por isso que eu sempre faço questão de você me acompanhar com a Bíblia, eu sempre deixo na descrição do vídeo todas as leituras, as referências, sempre sugiro e instigo você a ler, a estudar, para você evoluir, para você não ficar dependente de mim ou de outras pessoas. Você tem que ter a sua carreira espiritual, você tem que ter a sua caminhada. Claro que se alimentar, ter umas orientações ajuda, mas você não pode ficar apenas se alimentando com o vídeo, com a aula, comigo, com outras pessoas. Você tem que fazer isso todos os dias. Por isso que eu criei os devocionais diários, onde a gente já deve estar lá uns 50 dias consecutivos ali, áudios de leitura bíblica e aplicando diariamente pela manhã ali, todos os dias. Os meus alunos estão fazendo isso porque eu sei que muitos não conseguem criar ou ter uma rotina, então isso já está ajudando, auxiliando, eu estou vendo os feedbacks ali, eu estou muito feliz pelos feedbacks. Eu estou vendo que realmente as pessoas elas estão levando mais a sério a sua vida espiritual. Porque é o conhecimento bíblico que vai transformar a nossa vida, que vai mudar a nossa vida, que vai fazer com que a gente se achegue mais próximo de Deus. Naamã. Mas a cura dele só começou quando ele aceitou descer na água. Quando ele abandonou a lógica da aparência, mas descer 7 vezes, mas isso não tem lógica, mas eu vou fazer. Quando ele se submeteu a algo simples, quando ele para de exigir um tratamento compatível com o próprio status que ele tinha. Porque o que Naamã representava? Representava força, nome, imagem, posição, mas resiste ao processo que Deus usa para curá-lo. Ele representava o orgulho de alguém que quer cura, mas não quer a humilhação para ser curado. Representava a vaidade que quer milagre, mas não quer obedecer o simples para ser curado. A posição que quer ser honrado até no processo de restauração e humilhação.
Daqui a pouco a gente vai ver isso e vai entender mais. Como que isso continua existindo hoje. Mas não é necessariamente como uma lepra física, mas como uma rigidez, uma resistência, uma trava espiritual que impossibilita a gente de amadurecer, de evoluir. Então, Naamã, você vai ler o texto, ele fez e foi curado. E aquele menino que o profeta mandou Naamã fazer todo esse processo se chama Geazi. Quando Naamã chegou no profeta, ele veio com ouro, prata, roupas bonitas e falou: olha, eu trouxe isso aqui em troca da cura. E Eliseu, ele negou, ele falou: não quero nada, não quero nada. Não aceitou. Então, ele foi fazer o que o profeta mandou, ir até o Rio Jordão e levou tudo isso. Só que o Geazi, você vai ler aí, que ele foi atrás do profeta para pedir um pouco daquele ouro, daquela prata. E aí a história fica mais séria ainda. Depois que Naamã é curado, ele ofereceu a prata, o ouro e as roupas do profeta em gratidão, é uma resposta de gratidão. Só que Eliseu, ele se recusou. Ele não quis. E vida que segue. Naamã foi embora. Mas sabe por que ele recusa? Os sábios, eles explicam que essa recusa, preservava a pureza da mensagem. Porque senão ficava meio que comprando uma bênção, né? A cura de Naamã não podia parecer algo comprado. Algo que, então eu vou no profeta e levo para ele ouro e prata e eu consigo ser curado. Naamã conseguiu. O milagre não podia parecer um comércio. A graça do Eterno não podia ser confundida com pagamento, com troca. Eu pago a Deus e Ele me dá isso. Hoje, a gente confunde isso. Eu vou ser fiel nos dízimos, vou fazer uma oferta grande e depois eu oro, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Poxa, eu sou ofertante, eu ofertei isso, a minha oferta é a maior, sou o maior dizimista e eu não estou vendo essas bênçãos. Essas trocas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você obedece por amor ao Eterno, por temor. E esse temor não é um temor do significado de tremor, de medo. Nós temos tanto a agradecer, pelo menos eu. Eu não tenho tudo que eu ainda almejo. Eu tenho tantos sonhos, tantos objetivos, mas nem por isso eu deixo de servir ao Eterno, porque Ele não me deu ainda o que eu peço, porque Ele ainda não realizou todos os meus sonhos. Eu já sou grato por tudo que eu tenho. Só que existem pessoas que fazem trocas. Um dia a gente vai falar sobre trocas aqui. É uma aula que me dá até medo de escrever. Porque é tão evidente e que se eu não souber passar a mensagem, as pessoas elas vão virar meu hater oficial. Porque existem trocas que a gente faz sem perceber. Eu vou fazer 7 dias de não sei o quê, que no final Deus vai me dar isso aqui. E aí Ele não dá. E aí você questiona. Mas esse não é o motivo, nem o tema dessa aula de hoje. Então a manifestação do Senhor não podia ser reduzida a trocas, interesses, lucros, pagamentos, ouro, prata, joias, roupas, nada disso. Eliseu está na prática, protegendo a honra de Deus. Ele está dizendo com essa atitude assim: essa cura não funciona com mercadoria. A sua cura não está à venda. A glória do Senhor não pode ser negociada. Mas Geazi, servo do profeta, vê aquela oferta e o coração dele fica exposto. Ele fica tentado.
E ele vai correndo atrás de Naamã, escondido, mente, diz que surgiu algumas necessidades, ele precisava daquilo, e ele pede roupa, prata, recebe as ofertas. Ele recebe, leva para sua casa e esconde. Percebe a gravidade disso? Ele pega aquilo que foi recusado por santidade e transforma em ganho pessoal, algo para ele. Ele pega um ambiente de milagre e se contamina pelo seu interesse próprio. Ele pega a manifestação da graça e tenta monetizar o que Deus fez. Quando Eliseu confronta Geazi, Deus revela para ele o que Geazi fez, a sentença vem. A lepra de Naamã se apegou a Geazi e a sua descendência. Isso mostra que a lepra aqui não era só castigo externo, era a revelação de uma corrupção interna. Mas por que Geazi ficou leproso? Só porque ele aceitou aquilo ali? Não. O que tinha dentro dele? Ganância, mentira. Usou o que era santo para benefício próprio. Ele viu a oportunidade em algo que Deus fez de graça. E isso é muito atual. Existem pessoas perto de ambientes espirituais, mas com o coração tomado por interesse. Perto da unção, mas não transformadas. Perto da verdade, mas ainda governada por ambição, comparação, desejo de ganho. Guarda isso. Daqui a pouco nós vamos entender como isso aparece nos dias de hoje, se você ainda não percebeu. Talvez não vai ser como a lepra, mas como uma desordem, ciclo de escassez, falta de paz, confusão espiritual, desvio. E os dias atuais trazem isso também, mais evidente. Agora vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26. Capítulo 26, 3. Na verdade, eu vou deixar para, como a aula já está longa, e a gente ainda tem que ir para o Novo Testamento, você vai ler depois 2 Crônicas 26, do capítulo 3 ao 21. Ali vai falar do rei Uzias, tá? Nós não vamos ler aqui, mas eu quero que você leia depois. Leia o capítulo 2 Crônicas 26 todo, para você entender isso. Olha o que acontece aqui com o rei Uzias. Uzias, ele começa bem o seu reinado, você vai ler isso ali. Vai estar narrando toda a história dele. Uzias começa muito bem. O texto mostra que, enquanto ele buscou ao Eterno, nos dias do profeta Zacarias, ele prosperou. Essa é a chave. Enquanto ele buscava ao Senhor, havia direção, proteção, ordem, crescimento, prosperidade. Havia reinado. E o texto mostra que ele fez isso muito. Ele venceu inimigos, ele fortificou Jerusalém, ele construiu torres, ele abriu cisternas, organizou o exército, ele desenvolveu máquinas de guerra. Seu nome se espalhou, ele cresceu, ele ficou conhecido, ele ficou influente. Ou seja, ele prosperou. Ele construiu, ele venceu, ele avançou. Ele foi um rei que teve uma carreira abençoada. Mas então vem uma frase decisiva na história. Havendo-se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Preste atenção nisso. O problema de Uzias não começou no templo. Você vai ver mais adiante aonde ele é derrotado em tudo isso. Quando ele vai para o templo tomar o lugar dos sacerdotes. Então o problema de Uzias não começou lá no templo. Quando ele foi fazer lá a parte do sacerdote, que ninguém poderia fazer isso. Antes dessa atitude errada dele,
Dentro do coração dele, dia a dia, foi crescendo o orgulho, o ego, a exaltação interna. Antes dele invadir o altar, veio a corrupção invisível. Por isso que eu falo sempre aqui, toma muito cuidado, porque o orgulho é uma pré-queda. E ele não vem do dia para a noite. Ele acontece, deixa eu olhar aqui se desligou o microfone. Ele acontece diariamente. Ele é sorrateiro. É uma sujeirinha ali, é uma sujeirinha aqui, é uma vozinha, é um lachon rará que a gente faz, é uma desobediência, é uma mentirinha, é um suborno, coisas pequenas, e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. É um nossa, que aula, hein, Gerdeon? Nossa, que ensino que você deu hoje. Nossa, professor, que aula. Essas falas são dardos inflamados. E se você não tomar cuidado, se transforma num orgulho, num ego, numa altivez que vai te matando. Você não percebe até você ficar tão inflado e você vai aceitando aquilo como uma verdade única, achando que você está acima de todos, que você domina, que só você tem o conhecimento, a unção. Toma muito cuidado com isso, irmão. Toma muito cuidado com isso. Isso não é só na parte religiosa. Isso não acontece só na igreja, acontece no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. Toma muito cuidado. Aqui o rei, ele começou a confundir prosperidade com autonomia, crescimento com independência, autoridade com permissão total. Eu sou o rei, olha meus feitos, eu posso fazer o que eu quiser agora. Então ele entra no templo para queimar incenso. Ele entra no templo para queimar o incenso. Naquele tempo, o templo, a queima de incenso, só os sacerdotes podiam fazer, desde a época de Moisés. Era Arão e seus filhos, e depois foram vindo os sacerdotes. Ninguém podia tomar esse lugar. Eles eram separados, preparados e consagrados para fazer isso. Ele estava ali tomando o lugar dos sacerdotes. Estava invadindo um ofício que Deus não havia dado a ele. Mas eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. Ele estava ultrapassando um limite sagrado. Estava se comportando como se a sua posição de rei lhe desse acesso a tudo. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Mas reino não substitui sacerdócio. Nunca substituiu. Autoridade civil não substitui autoridade espiritual. Sucesso não dá licença para romper limites santos, separados, consagrados, determinados por Deus. Os sacerdotes confrontaram ele, mas ele ficou irado com aquilo ali, e no momento que se ira dentro do templo, a lepra surge na testa dele. Isso é fortíssimo. Por que na testa? Olha o tanto de parte do corpo que a lepra podia ter aparecido. A testa é o lugar de exposição. Não tinha como ele esconder. Nos outros lugares, ele colocaria uma blusa igual a minha aqui, ó, tapava tudo, igual Naamã usava, né? Ninguém sabia que ele era leproso, por quê? Ele andava só com o pescoço aqui, a cabeça descoberta, e a lepra era daqui para baixo. O rei aqui, a lepra apareceu no lugar de exposição. O que estava escondido no coração dele se torna visível diante de todos. Resumindo, o rei Uzias termina separado, morando isolado, afastado da casa do Senhor. Percebe o padrão outra vez? Percebe? Na época que foi em Levíticos, aí depois eu vou até deixar aqui para vocês, ó.
Eu quero que vocês leiam depois Levíticos capítulo 13 e 14, que são os dois capítulos que falam tudo sobre a lepra. Qual que era a lei de um leproso? Ali tinha o período de limpeza que eles passavam, e o sacerdote é que ficava encarregado de observar essas mudanças enquanto ele estava afastado. Ele tinha que fazer ofertas para cada tipo de lepra e período, tinha que ter uma oferta para ele fazer, para ele poder voltar às suas funções normais, né? Morar novamente dentro do arraial. Até ali ele era separado. E aconteceu isso também com o rei. Então como que foi o início dele? Ele buscava o Senhor, aí ele prosperou, ficou forte. Aí ele se exaltou. O coração dele se corrompeu, invadiu o lugar que não era dele, e aí ele foi exposto, terminou isolado. Uzias representa algo muito sério. Pessoas que começam bem, começam a sua caminhada espiritual, prosperam, buscam em Deus, mas depois troca a sua dependência de Deus em Deus por a sua autossuficiência. Ele representa a soberba espiritual, a ilusão de que crescimento elimina a necessidade de temor a Deus. A corrupção que nasce quando a pessoa continua forte por fora, mas já não está mais submissa por dentro. Se a gente for olhar essas pessoas que tiveram lepra, que estão registradas aqui, você vai ver o mesmo pecado, a altivez, tentar fazer coisas que Deus te proibiu de fazer, o orgulho, é sempre muito bem parecido. E é daqui que eu quero que você entenda como que isso é evidente nos dias atuais. Como que hoje as pessoas continuam com esses mesmos problemas. Então a gente fez o panorama no Antigo Testamento, onde tudo isso começou. Essa questão da lepra, essas pessoas que tiveram esses problemas com lepra. Agora a gente vai começar no Novo Testamento e a gente vai ver que o clima da história é parecido. Depois de toda essa linha do tempo para a gente chegar ao Novo Testamento, você vai ver que algo muda. Até aqui a lepra revelava uma crise existencial e problemas internos. Agora, no Messias, a lepra ela encontra restauração. Então a gente vai lá em Mateus 8, vamos ler lá, Mateus 8, 2 ao 3. Fala da cura do leproso. Vamos ler aqui essa parte toda aqui. E descendo descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhes então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Por que ele falou isso aqui? Poucas pessoas entendem. Aí você vai ler depois Levítico 13 e vai entender. Quando esse homem aqui, ele estava num lugar já separado. Todo leproso era separado do arraial e existia um lugar onde ficavam todos os leprosos. A gente vai ver daqui a pouco outra cena parecida. Então ele estava ali. Todo leproso, ele era separado das pessoas, da comunidade, e os sacerdotes sabiam dessa pessoa, da existência dela. E ali eles passavam períodos para serem curados, limpos. E o sacerdote vinha, olhava, não está ainda, continua. Então, quando ele foi curado, que a lepra toda dele saiu, ele tinha que fazer um período de purificação no templo.
Além dessa purificação diante do sacerdote, ele tinha que fazer ele tinha que entregar uma oferta. Isso desde o tempo de Moisés. Então, Jesus, ele cumpre a lei aqui. Ele cumpre o que a gente leu lá no Antigo Testamento. Ele está cumprindo aquilo ali. Ele não falou, vai embora, não precisa fazer mais nada. O que ele fala aqui? Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote. Ele vai chegar no sacerdote e vai falar, eu fui curado da lepra. O sacerdote conhecia cada leproso. O sacerdote vai olhar e vai falar, realmente você se limpou, então agora você tem que fazer a segunda parte. E aí Jesus já fala aqui, vai lá, mostra-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E aí que oferta é essa? Levíticos 13, você vai ler, ali tem as ofertas. Para cada tempo, para cada período, um processo ali, existia uma oferta que quando ele fosse curado ele tinha que fazer diante do sacerdote no templo, para ele poder ser purificado totalmente, não só fisicamente, mas espiritualmente, para ele poder voltar à sua vida cotidiana normal dentro da cidade, dentro do arraial. Então Jesus, ele sempre vai cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão entendendo que uma coisa sempre é ligada à outra? Coloca nos comentários aqui. O Antigo Testamento, qual que era a lógica lá? O imundo se afasta, o impuro, né, eles eram impuros, eles ficam separados, fora do arraial. Aí Jesus toca nele, nem podia tocar, mas ele era o Messias, ele toca, ele não banaliza, ele não ignora, ele toca e a cura vem. Então, o que antes revelava só crise das pessoas internamente, agora encontra cura. O que antes ficava fora, o toque do Messias, o encontro dele, nos cura disso. Só que tem uma continuidade. Ele não foi curado e a sua vida agora é perfeita. Ele tem algo a fazer, a continuar. É o que aconteceu com esse leproso aqui. E naquele tempo ele tinha que fazer isso. Agora a gente vai lá em Lucas 17, no versículo 11. A gente vai ler o 11 ao 19. A cura dos 10 leprosos. Agora olha a diferença. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, aqui está falando de Jesus, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Porque eles estavam separados e por lei, Levítico 13, 14, por lei, todos os leprosos, eles não podiam estar próximo das outras pessoas. Eles não podiam se apresentar ao sacerdote, eles não podiam ir no templo, eles não podiam festejar as festas de Israel. Eles tinham que ficar separados, e aqueles estavam separados nessa aldeia. Por isso que eles gritam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, sabiam que ele ia passar por ali, estavam vendo a multidão, sabiam que pessoas já tinham sido curadas, até mesmo o leproso que a gente acabou de ler, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, mais uma vez. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A fé deles, da confiança, da certeza de que Jesus não precisava nem tocar neles para curá-los. Só que ele não quebra a lei de Moisés. De novo ele fala, vai ao sacerdote. Porque eles tinham que passar pelo sacerdote, fazer o sacrifício para poder voltar ao cotidiano. E isso fecha
a linha do tempo com uma chave poderosa. No Antigo Testamento, a lepra expõe o problema. No Novo Testamento, Jesus não apenas toca na marca, ele restaura a pessoa. E agora vem a pergunta inevitável. Se hoje não aparece mais nenhuma forma física, né, a lepra, como isso se manifesta? É aqui que a aula entra na vida de quem está ouvindo. Por que hoje não acontece da mesma forma? Aparece a lepra e eu entendo, né, que eu estou com um problema. Hoje você não vê normalmente uma pessoa ficando leprosa como sinal espiritual no mesmo formato daquele sistema bíblico, daquele período. Por quê? Porque aquele contexto ele estava ligado a um tempo específico de Israel com sacerdócio ativo, hoje não tem mais, leis de pureza ritual funcionando, Levítico 13, 14, avaliação sacerdotal, não temos mais, e um sistema visível de separação e restauração. Hoje esse mecanismo não opera do mesmo modo, mas isso não significa que o princípio acabou. Guarda bem essa frase. O princípio continua. A forma visível é que mudou. Antes aparecia na pele, hoje aparece na vida. O que a lepra, o que a tsarat hoje representa? Agora que a gente vai chegar no ponto que vai conectar tudo. Até agora é Bíblia, agora a gente vai trazer para a parte prática. A tsará, no costume, aparecia como uma marca branca na pele, mas o mesmo padrão espiritual continua. Lembra que no primeiro lugar que aparecia a lepra era na casa? Era dessa forma, aparecia na casa. Se você continuasse praticando, não se tratasse, não se purificasse, ela passava para a roupa. Se você continuasse com os problemas, não tratasse, não fizesse a limpeza, ela ia para o corpo. Era o terceiro estágio. Hoje, como funciona? Na casa. Qual é a lepra hoje espiritual que existe na casa? Que a gente não vê dessa forma, com essa visão. Ambiente pesado, discussões e brigas constantes, falta de paz, frieza espiritual, cansaço relacional, falta de devocional, preguiça para ler a Bíblia, estudar e orar. Na identidade, na roupa, insegurança, vida de aparência, necessidade de aprovação o tempo inteiro, medo de se expor ou fazer alguma coisa, confusão mental de quem é você, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. E no corpo? Ansiedade, somatizações, desgaste emocional, travas, cansaço constante nos relacionamentos, conflito repetitivo, rupturas, distanciamento, comunhão quebrada, esfriamento, traições. Nas finanças e decisões, ganância, escassez, autossabotagem, decisões impuras, ausência de paz para decidir o que é certo, o que é errado, o que é melhor para todos. Percebe? Miriam mostrou na fala, Naamã mostrou no orgulho, Geazi mostrou na ganância, Uzias na soberba espiritual. E hoje tudo isso continua existindo, só não com o mesmo formato externo, com a mesma marca, com a mesma amostra na testa ou no corpo. Sarate, na Bíblia, não era um detalhe aleatório que um dia ia acabar. Era um sinal sério de continuidade. A grande lição que eu tive aqui, que eu queria que você percebesse é: Deus revelava externamente aquilo que precisava ser tratado internamente. Então, quando você lê esses textos, e eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição para você ler, reler, estudar, se aprofundar, porque quando você lê esses textos, você não deve olhar apenas para uma doença antiga, para algo que não existe mais, para algo que hoje tem cura. Hoje é a hanseníase. A gente nem ouve falar nisso, porque já tem cura. Mas naquela época, não era uma doença física apenas que tinha cura
com a medicina, mas era algo espiritual, para mostrar o interno, para você buscar ajuda e falar, nossa, eu estou leproso, eu estou com sarate, eu tenho que buscar o sacerdote, eu preciso me curar dessa lepra, eu preciso entender a raiz dela. E essa raiz, esse entendimento, você entendia sendo afastado do arraial. E depois que você entendesse, você voltava diante do sacerdote, fazia o sacrifício para se purificar, para Deus te perdoar no templo, através do sacerdote, para você voltar à sua vida normal. O que Deus está mostrando sobre o coração humano aqui é que antes o problema era visível na pele, mas que já havia surgido internamente, no interior, no ego, no orgulho, no nessa, nesse algo que a gente briga constantemente, nessa altivez, nesse achar que eu sou melhor que o outro, de eu olhar para o outro e não estender a mão, de eu não olhar para o outro com o olhar que Jesus nos ensinou. Agora eu quero que você pense com sinceridade para você. Não precisa escrever e me colocar aqui. Onde os sinais estão aparecendo hoje na sua vida? Eles aparecem na sua casa, na sua identidade, na sua rotina com Deus, na sua fala, no seu orgulho, na sua relação com o dinheiro, na sua relação com a empresa, na sua relação com o chefe, na sua relação com os funcionários, na sua dificuldade de obedecer a Bíblia, o que está aqui. Talvez você esteja hoje tentando tratar o sintoma, mas Deus esteja querendo tratar a sua raiz, a raiz do problema. É algo que eu quero que você faça uma autoanálise da sua vida. Talvez você esteja lutando contra o ambiente que você vive, mora ou trabalha, mas quando o problema começa na sua fala, no seu comportamento, no seu ego, na busca por honra, no apego à posição, postura, na ganância, na soberba espiritual, no desejo de ser um teólogo, um professor, um profeta, algo que você está buscando não para ajudar o próximo, mas para se sentir honrado, para ser pago por isso, para viver disso, para pegar um diploma, igual eu falo com alguns aqui, colocar na parede, eu mostrar, olha meu diploma, eu sou teólogo agora. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu sempre bato nessa tecla. Quantas pessoas eu não escrevi, não matriculei, porque a pessoa ela queria o certificado, ela já começava a conversa comigo assim, o seu curso, professor, tem certificado? Tem sim, depois que você finalizar, mas eu já fiz outros cursos, você consegue já me enviar o certificado? Não, você tem que fazer o curso, mas eu já fiz, eu já sou teólogo, tudo bem, meu irmão, mas a minha metodologia, ela é diferente. Mas não tem como ser diferente, é tudo igual teologia, aí eu encerro a conversa por ali. Eu falo, não, eu não consigo te ajudar. Você vai ter que fazer a sua matrícula, estudar todos os módulos, fazer todas as aulas, depois você vai receber o seu certificado. Mas isso vai levar tempo, sim, porque o objetivo aqui não é o certificado, é a sua vida espiritual. Então tem hora que é chato tentar explicar, e isso acontece várias vezes na semana. E eu fico triste com isso, porque eu vejo muitas pessoas querendo certificação, não querem conhecimento, não querem uma vida com Deus, não querem o conhecimento para viver. Eles querem o conhecimento para ensinar, para pregar, para fazer bonito na igreja, ser chamado em várias igrejas, ser honrado. Sarate. Sarate dos dias atuais. Então, a maioria das pessoas hoje não sofre por falta de acesso à informação. Sofrem por discernimento, por ter várias informações na sua frente e você não discernir o que é melhor, o que é o certo, o que é o errado, o que está alinhado a Deus. Tem Bíblia em casa, mas não tem constância. Eu vejo isso nos devocionais. Eu tenho 5 grupos. Se eu somar aqui, deve dar umas 3.000 pessoas.
Eu olho os meus devocionais lá, bate 500, 600 visualizações. Cadê as outras 2.000 e poucas pessoas? Não é que eu quero audiência. Eu estou medindo o interesse das pessoas. Porque essas pessoas elas podem estar fazendo o seu devocional em casa sem estar participando do meu. Eu não estou dizendo que o meu é melhor, que vai ser mais edificante do que você fazer. Não é isso. Mas eu sei. Eu sei que 70%, até mesmo dos alunos, nem vai assistir essa aula. Vão pular por causa do tema. Eles querem homilética, eles querem bibliologia, eles querem entrar em temas que vai desenvolver toda a sua capacidade. Está errado? Não. Desde que a intenção seja ensinar a palavra para salvação e confronto. Agora, se for para o seu ego, para você ser o melhor pregador, um grande pregador, eu quero ir para Camboriú, eu quero ser chamado em todas as igrejas, depende da intenção. Mas, na maioria das vezes, essa fala está carregada de orgulho e ego. Orgulho e ego. Sabe onde eu ensino e prego? No presídio. Ninguém lá sabe nem o meu nome direito. A intenção lá não é deixar minha marca, meu nome. Eles saem de lá, nunca vão me encontrar, nunca vão me ver. Quando sair, eu quero que isso aqui fique lá. Isso tem que ficar lá e dar continuidade. Eles têm Bíblias lá. Continue lendo, aplicando isso aqui. Falo isso. Vocês têm 3 prisões: a mental, a física e a espiritual. A física, o homem vai julgar. Agora, a espiritual e a emocional, vocês conseguem se libertar através da palavra. O alimento, o pão diário da sua alma. O lugar que ninguém quer ir. O lugar que não tem reconhecimento, não tem púlpito, não tem oferta, não tem dízimo, não tem aplauso, não tem convite. Vou te levar para pregar na minha igreja. Eu não quero isso, irmão. Eu não quero isso. Eu quero que você entenda que a Tsarate, ela é real. A lepra espiritual existe até nos dias atuais. Estão atreladas ao orgulho, à desobediência, a ego e ao desejo que o homem tem de ser aplaudido, abraçado, pago, reconhecido. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se você está vendo esse vídeo aqui no meu canal e ainda não é aluno e tem desejo de conhecer o nosso curso, Teologia Aplicada, eu vou deixar um card aqui no final, ele explica melhor, tá? Aqui também na descrição desse vídeo tem um link para você acessar e fazer a sua matrícula, a sua inscrição. E essa é a nossa base, a nossa metodologia. Ela é simples, ela é didática, mas ela está pautada na palavra. Eu não posso sair disso aqui, porque um dia eu vou ser cobrado de cada ensino que eu fiz com a mão sobre ela. E eu tenho que falar o que está aqui. E o meu interesse é que vocês pratiquem o que está aqui. Por isso que aqui embaixo, na descrição, estão todas as referências que nós usamos nessa aula. Leiam, releia, estude, aprofunde. E se você passou aqui, chegou até o final, que são poucos que chegam até aqui no final, deixe um comentário. Como foi a aula para você? Como está sendo o curso para você? O que você está aprendendo? O que você está tendo dificuldade? Quais são os temas que você quer que eu traga para cá? Porque o nosso curso ele tem toda uma estrutura, sim, teológica, mas tem temas que eu trago a mais, além do tema principal do curso. Então, o canal aqui está cheio de conteúdos para você aproveitar. Então, aqui embaixo também tem um link para você se inscrever nos devocionais para participar desse projeto. Então, está tudo aqui embaixo. Qualquer informação, qualquer ajuda que você precisar, tem o nosso e-mail aqui também. Que o Eterno abençoe sua vida e eu espero de coração que esse conteúdo aqui
tenha sido de grande valia para você e realmente esse curso ele venha trazer para você conhecimento para você aplicar e mudar, melhorar e crescer cada dia mais na palavra do Eterno. Que o Eterno te abençoe e até a nossa próxima aula.